Eu lembrei agora que a gente teve agora uma semana pela democracia, né? E a gente, o PSOL, junto com o PT, fez umas estações no Largo de Santa Cecília e em alguns outros locais de Santa Cecília também. E foi mara, sabe? Porque é como se assim, eu voltei aos meus velhos tempos, né, da década de 80, né, onde a gente ocupava as pontes e as praças no Recife para recitar, né, na época da abertura, né, política. Então, foi muito legal. Eu me lembro, Celso foi, né, Celso, César, e Celso, na hora, disse assim, eu esqueci, porque eu fiquei muito focado nos barulhos, porque acontece de tudo, né? Vem um, pede dinheiro, vem outro e faz um discurso, vem outro, e eu acho isso muito vivo, né? Quer dizer, isso já é a poesia do lugar, né? De como as pessoas interagem, convivem, né? No meio da cidade, uns indo para o metrô, outros bebendo cerveja e tal, tinha muita gente lá. E foram 2 dias em que a gente... o primeiro teve como tema da mulher, porque era também uma data do feminismo na América Latina, e era o feminismo negro também. E aí teve as 5 deputadas que se apresentaram, então a gente intercalou um poema e uma breve palestra, né, de cada uma, a gente foi intercalando, ficou muito bom esse esquema, né? Essa estrutura que a gente também decidiu na hora, a gente discutiu e decidiu na hora. E no segundo dia, foi terça e quarta, na quarta-feira, nós aí já foi diferente, a gente já não foi com plateia, a gente fez uma roda, embora as rodas foram se multiplicando atrás de nós, e o tema já foi outro, já foi sobre realmente a democracia, né? Tema mais fechado, né? E sobre o país, e foi sobre a fome, sobretudo, né? Então, foi muito, muito bacana. E eu levei esse poema, que é de um livro que eu estou escrevendo, de poemas políticos, que eu acho que vai ser Poemas com Raiva Dentro. Eu já tinha um poema com esse nome. E aí traz todas as questões traz a questão da fome, mas traz as chacinas todas, né, que a gente teve nesse período da pandemia, e a questão das crianças, a mortandade de crianças, de jovens, de mulheres grávidas. Então, é um poema, é um livro assim meio pesadinho, né? Então, Não Choro por Mim. Não é por mim que escrevo versos e choro escondida entre lençóis e mãos assustadíssimas. Não choro por mim. Choro pelo meu país que sangra sobre a terra indígena, diariamente invadida por monstros caídos de algum inferno com almas de metal enferrujadas. Não choro por mim. Choro pelo meu país que sangra sobre morros e becos, matando jovens grávidas e meninos pretos, carregando nas costas o peso de ser herói sem serventia alguma. Meu país nunca foi uma flor de lácio. Mantém-se selvagem, escravizador. Desde 2019, acordo entre escombros, enterrando mortos desconhecidos no jardim ainda por fazer. Diariamente levanto meu barraco, certa de que morro entre mortos, reconhecendo-me. O meu país sangra e sonha ainda em ser senhor de cafezais, canaviais e terras a mais. Meu pobre país branquinho, sem saber da riqueza de ser tupi-guarani, Yanomami, Ticuna, Macrogê, Caribe, Aruaque, Pataxó. Ainda ontem, homens fardados, todos brancos, apontavam seus fuzis para um amontoado de gentes. Drogados, disseram. Drogados valem pouco. São bons para tiro ao alvo. Meu país acostumou-se a sangrar.
O ódio é uma faixa preta com suástica e anda na madrugada. Não é por mim que faço versos, é pelo meu país que vê morrer a poesia por sobre o Tietê, o Capibaribe, o São Francisco e todos os rios de norte a sul, que desde 1500 derramam suas lágrimas. Aprendi a maltratar meu país, e de tanto, ele agora se volta e crava sobre mim seus ossos. Meu país não gosta de mim, logo eu que te amava tanto, e te queria como quem um pai e uma mãe, e como todos os que nascem sem entender razão para isso. Me deixa chorar pelo meu país, me deixa chorar por mim e pelo meu país, antes que seja tarde, antes que tudo acabe e já não seja possível estar aqui. Então, foi isso, um dos poemas que eu disse lá. Bravíssima! Obrigada. Para usar um termo mais adequado, de fuder. Olha, você hoje, hein, Celso, não está aqui, né? Você está com folgas, né, né, professor? Não, mas quem leva Celso no nome... Só por isso, né? Esse poema Pedro estava lá no primeiro dia, né, Pedro? Contundente. Recital. Foi muito bacana aquela interação. E, na verdade, foi um movimento muito interessante, assim, porque são as candidaturas coletivas, né? Esse novo formato ali. Então, tinham cinco mulheres ali. Interessante, assim, como você vai catalisando e criando novas... Até sugerimos que fosse em roda, né? No segundo dia, você... Foi, né? E tinha uma menina trans, né? Tinha uma menina trans, tinha uma negra, bom, ali todas... E elas eram muito preparadas, né, Pedro? Já vem de escola, né? Militante. Exato. Uma delas já é vereadora, né? Uma vereadora trans, que saiu, pediu licença do mandato para se candidatar a deputado estadual. Já atua na Zona Leste, então a periferia avançando a cidade. Senti um pouco isso. Isso é determinante. Essa questão é determinante, né? Aquele Breno Altman, acho, eu não lembro mais se era ele falando essa questão de parar com essa história de fazer passeata esvaziada com os velhos de esquerda e seus cachorrinhos na Paulista, porque a periferia teria que estar o palanque da periferia, né? A periferia tem que ter a sua voz demarcada ali, não é? Parar com essa história de ficar com passeata esvaziada, né? Isso aí eu já estava assim exaurida de ouvir esse papo de fazer passeata aqui, passeata ali, manifesto aqui, manifesto ali, nós para nós mesmos, o tempo inteiro, né? É uma coisa... ali, exatamente, Beth. Porque ali é um ponto de encontro, um ponto de passagem, porque tem a estação do metrô ali, tem a igreja de Santa Cecília, que é um marco geográfico, assim, para quem é de São Paulo, sabe, ali, né? Ali é um território efervescente, sabe? Já historicamente, né? Desde os Quatrocentões, que ali é a Higienópolis, é onde está a Rua Dona Viridiana, é onde está a Avenida Rio Branco, é onde estão os judeus que dominam, né, o país. E Santa Cecília é do ladinho, é encostadinho, e as pessoas se reúnem ali, muitos jovens, né, cheiro de maconha exalando ali ao redor todo, e cerveja. Então, essa intervenção de chegar ali, abrir o barraquinha, tem uma candidatura coletiva e tem uma conversa. Foi muito legal aqui. Foi muito legal mesmo. Não, e é ali a lateral da igreja, né, de Santa Cecília, a rua todinha é de bares, né? Sim. Um atrás do outro. Então, e foi incrível, né? Eles chegaram, armou o barraco, puxou o microfone, botou a caixa de som, isso numa rapidez incrível, né? Tudo de 10 minutos.
Está armado, tá a mesinha pronta, cada um que fala já tem ali o microfone na mão. Muito. Achei muito profissional aquilo. Intervenção artística né? E militante mesmo, e política, na veia. Né? Política pura, assim. Né? Política na rua. E no sábado foi o encerramento, né? Você foi, Pedro? Não fui. Sábado foi o encerramento no armazém, onde o MTST tem um armazém que vende, né, produtos orgânicos e tal. Intercâmbio ali, né? E aí eles fizeram um fechamento com música, com samba, com um monte de coisa, MPB. Nos carnavais, essas lojas, essa loja, Armazém do Campo, eles fecham a rua, nem precisa fechar. A população fecha, eu morava ali do lado, fecha a rua, né? E eles fazem com a rua, com a população mesmo. É claro que é uma classe média, é mais cult, mais intelectual, mas assim, é esse povo que ocupa essas ruas. E é muito interessante essa proposta de aglomerar, fazer convergir essas candidaturas, essas vozes nesses locais, porque realmente ali convivendo com aquela intervenção contínua sobre as populações, né, que estão à margem das políticas públicas, né, que se convive cotidianamente ali, né? Tanto aquele poema Fúrias, que eu falei um pedacinho lá no Poetas pela Democracia, registra aquele choque, impacto enorme, se conviver com aquelas populações da Cracolândia que estão assim espalhadíssimas, então que se convive ali, né? Ali mora todo mundo, até poeta mora lá, todo mundo mora lá. E a feira é incrível, e é todo domingo naquela feira, então, onde também essas pessoas convivem, tradicionalmente os poetas, artistas e toda essa população pensante, né? Tem o Folias d'Arte, que é um galpão que foi ocupado por resistência, pelo motim, que era um movimento de teatro independente lá da região, é o centro, né? E traz um DNA, né? Traz um DNA. Higienização. Oi? Traz um DNA, está no DNA do território. E antes era ali o Largo do Arouche, que tinha um cinema de arte, né? Santa Cecília é protetora dos músicos, então, dos barzinhos ali tinha Djavan tocando, tinha um avarandado, e que foi deteriorado total com o Minhocão, né? Quando passa o Minhocão ali, acaba, destroça o bairro. Acho que a política de rua pedindo passagem, né? A política de rua falando, não, a gente quer estar lá também, né? A gente vê as candidaturas marginalizadas crescendo, né? Crescendo porque estão pedindo passagem, porque foram, de certa forma, esquecidas também por quem não deveria esquecer, né? Tem que voltar para a base, tem que voltar lá e disputar essa galera, e essa galera, na verdade, está mostrando que vai passar. Mas é o único jeito. Então os becos cult, os becos intelectuais convivam. Abre ala, porque tem que passar. Chegar. É o único caminho. Ou retomem, né? Ou tenha essa postura, tenha essa atitude, essa sabedoria de entender que mudou e converge, que orgânico, né? O que foi as diretas já, o que foi, né? Que tinha aquela... Hoje tem o rap, tem a periferia, tem a fome, sobretudo, né? Que as pessoas estão na rua pedindo comida, é uma coisa assim. Vivemos isso, né, o Dione? Depois do evento, Dione dividiu essa noite lá com o Moreira de Acopiara. E depois o Moreira queria comer alguma coisa, estava querendo um baião de 2, ou que estava, enfim. A gente sentou ali para tomar uma cerveja, que viraram 4 cervejas, aí o Elcio, né? O Elcio foi embora, nós continuamos. E nesse meio, sei lá, nesse 1h30 que nós ficamos ali na mesa, várias pessoas pedindo o que comer.
O resto, Dione pegou ali, pediu um pratinho e já dividiu. E foi para um músico. O cara estava com violão na mão. Quando ele recebeu esse pratinho da Dione, falou: nossa, que alegria, vou ter jantar hoje. E saiu agradecendo. E você vê que não é indigente, né? Ou está se tornando indigente pela situação macabra que a gente está... É como se essas pessoas tivessem sido abandonadas pela discussão política. Eles ficaram, Tadeu falou isso, eles ficaram meio à margem, né? E aí você abre caminho para a igreja, para o negócio da igreja, para o negócio da droga, para outros negócios que vão ganhando espaço, né, nesses lugares. Mas o poema da Dione, ele é tão assim, ele é tão forte que eu queria continuar dialogando com ele. Aí, enquanto o Mariano, o Tadeu e a Glac procura aí alguma coisa para falar, eu já estava com um aqui na ponta. Enquanto a Dione estava falando, eu procurei uma conversa aqui para falar com ela e vou dizer, se vocês me permitem, posso? Pode. Minha querida Dione, matam-nos todo dia de ódio, de ignorância, de fome. Matam-nos de medo, de escuros, de vergonha. Todo santo dia, mortes reveladas de morrer de indignação. Morte mentira, morte ganância, morte desigualdade. Morte pandemia, morte matada de bala perdida ou de bala mandada para morrer e não mais desmorrer. Matam de nós mesmos esses assassinos de pátria. Matam-nos tanto e de requintados jeitos, de requintados e toscos jeitos. E mesmo assim, tanto morridos, não foge de nós a teimosia de reviver. Uau! Muito bom. Conversa bem mesmo. Isso aí. Eu gostaria de dialogar também com o Dione, com o poema de Dione, e com esse projeto bonito, né, do Poemas com Raiva Dentro. É bom. Eu me identifico bastante com esse projeto, Dione, e gostei bastante das mostras que você deu de sua poesia hoje. Eu conheço bem dispersamente tua poética ainda, né? Eu sei que você organizou um livro muito interessante com a poesia nordestina, né? Aquele projeto que você fez, projeto nacional. Mas os poemas com raiva dentro é algo bastante forte. E eu estreiei em livro em 1991 e para o ano passado eu tinha organizado, né, uma edição de celebração dos 30 anos de O Gozo Insólito, que é meu livro de estreia, e é uma edição bilíngue que ainda está dormindo lá no prelo da Patois. E os poemas foram traduzidos, os 40 poemas foram traduzidos para o espanhol por Giuseppe Domenech de Ponsati, que é um poeta da Espanha, né? E tem um poeminha que dialoga bastante com esse teu poema, que eu fiz, na verdade, uma intertextualidade bem radical com a matemática. Eu digo que é um poema tirado de um livro de matemática e se chama
noções de conjunto. E diz: rosa não pertence ao conjunto das flores, mora mais embaixo. Rosa não é um elemento do conjunto das flores. A patroa a despediu hoje. Os carniceiros pertencem ao conjunto das flores. Os carniceiros são os elementos do conjunto das flores. Muito bom! Nossa. Essa conversa foi muito boa hoje, né? Uhum. A gente foi achando, né, esse Eu caminho, né? vou dialogar também. Oh, meu Deus do céu! Então, vamos chamar a noite de diálogos. Diálogos impertinentes. Acho que está dentro dessa... Poemas linkados, né? Também. Não é inédito, acho que eu já li aqui. Na verdade, acho que eu li lá na São Caetano, na semana do centenário de 22. Ele está no livro, está no prelo também, O Concreto Armado ou A Iminente Liberdade dos Pardais. Viaturas contornam a esquina em alta ferocidade. Homens, mulheres e crianças agrupam-se embaixo da marquise. Cinza, concreto. Lágrimas que não escorrem mais, secam antes mesmo de tocarem a face. Giroflex, sadismo, giroflex. Bala de borracha acerta o menino, preto retinto e filho do medo da noite. No chão coturnam seus ossos e rins. A lata fumegante ainda solta fumaça. Seu coração derrete na guia, na marginal, asfalto quente, manchete de jornal. Há uma gota de sangue em cada esquina. Muito legal, eu gostei bastante, eu gostei muito de um neologismo que você criou, o verbo do coturno, coturnar, né? Muito interessante. Obrigado. E tem aqui duas citações, na verdade, dois versos de um poema do Mário de Andrade. É, uma gota de sangue, né? Exato, preto retinto e filho do medo da noite, e há uma gota de sangue em cada esquina. E me falha a memória de qual poema, que é um poema que eu acho que ele escreveu numa questão de perda de alguém, não sei se de um filho, de um irmão, não sei qual foi, não me recordo agora. Estava dentro da pesquisa daquele trabalho lá que a gente fez, e o Mário tem a história dele aqui com Araraquara, né? E eu cacei esses dois versos. Araraquara é o centro do mundo. Aqui, Gente, viu, Mariana? A gente vai ali e volta, passa em Araraquara, sabe? Para o bem eu e não para o estou mal, conseguindo Araraquara. acompanhar direito. Deixa eu falar uma coisinha, eu não estou conseguindo acompanhar direito, porque a casa está em pleno burburinho agora, pré-cama da minha neta, minha filha chegou, está um burburinho, então eu perdi algumas partes, perdi várias partes. Mas eu fiquei com vontade, eu tenho vários para dialogar aí com a questão, que está na Noite e o Meio, no livro novo, tem vários, mas eu fiquei com vontade eu teria que sair da tela para eu ler para vocês um que está no WhatsApp que eu mandei para o Celso, foi o último que eu fiz, mas não está pronto. Posso tentar ler para vocês para me retirar? Porque está difícil acompanhar. Claro. Não está pronto, é ótimo, porque a gente pode olha, botar a caraminhola. Uma gentileza para você. Pedir uma gentileza para a Beth. Vocês falaram tudo junto. Por favor, sinta-se na sua casa. É a sua casa, literalmente. Esses dias. Aí eu vou passar para vocês. Não é o que mais dialoga com esse tema, não, mas eu acho que me toca. Só um minutinho, tá? Tá bom. Se eu fizer isso aqui, será que eu saio daqui? Claro. Espera um pouquinho. Tenta para ver, ué.
É isso, saiu torto. Bondosos, né? Vocês são pacientes. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar o Celso aqui. O Celso Achou o Celso. de eu não me perder nos meus poemas, né? Se eu podia passar os livros inteiros para procurar aqui. Tem, na verdade, dois, mas tem um que eu acho que eu já li para vocês, não tenho certeza. Tem um que chama Dentro da Noite Obscura, está num livro novo, lá, o lançamento que vocês vão, né? Ah, eu já mudei esse poema, ele ficou bem melhor. Ah, eu vou ler esse que está aqui, que eu mandei para o Celso. Só Poesia ao que vivo. já mudei. Hã? Poesia Vocês estão ao aqui, eu vivo. estou vendo vocês ainda. Estou vendo o Pedro. Ó. Escrevi em julho. Mas todos Tchau. te ouvem. Todos ouvem a Beth? Vocês estão me ouvindo? Sim, Aí, manda bala. todos ouvem e veem, Beth. Estão me ouvindo? Sim, vai lá. Não é essa a última versão, mas isso acontece. Às vezes eu tenho várias versões até eu achar a última. Normalmente está no notebook, só que daí acontece isso. O HD dança e eu perco tudo. Ó, é assim, a primeira luz do sol... Não, vamos lá. A primeira luz do sol de gelo se esgueira por baixo do macacão azul do homem preto, que lá embaixo limpa pequenos ângulos e reentrâncias e arabescos de uma parte minúscula da longa grade da piscina do condomínio de classe alta, que atrás de muros e árvores não vê o outro lado da avenida, não quer ver a grande favela da cidade. O homem preto com o macacão azul, de um azul mais sedutor que um céu de outono, exala um jato de prata frio a cada arquear de seu peito, como um corte de vida úmida, desregulando a rotina que desperta delicadamente as janelas majestosas. No alto, a varanda dourada e preguiçosa e o esvoaçar de mulher loira obrigam o homem preto a virar a cabeça e a fixar por segundos a cena. De imediato, lhe vem à mente a noite de ontem, ele e os filhos, o tempo tão pouco que lhe sobra ao retornar do trabalho e se contentar com as sobras destes tempos e matar a fome com o calor das crianças e adormecer aos poucos, enroscado nelas diante da TV. Elas com fome, pai, pai, pai. E na TV, a paisagem de um campo imenso de trigo seco do sul da França. No alto, a varanda dourada. O homem tira a luva de borracha da mão direita, aperta levemente o capacete na cabeça, passa os dedos nos lábios cortados pelo frio. A porta de vidro da varanda se fecha. É isso. Pode vir, quem queria ver banheiro aqui. Tá ótimo, ela tá dentro do banheiro. Pode ir. Ô, Beth, mas dialoga, eu acho que intensamente com tudo que estava aí. Né? Dialoga, né? E aí você traz ali no detalhe, né? Traz No o bicho, personagem, né? É. Traz o indivíduo para dentro dos O que outros. vocês acharam? O Pedro, ainda na sequência do diálogo, né? Um poema que eu acho que dialoga, vocês conhecem, mas a única pessoa que não conhece é um pequeno poema, Tony, que dialoga com o que foi dito aí desses tempos de horrores e tal. Os outros conhecem. Vamos ver. Vamos Olha, ouvir. sinceramente, eu não ouvi nada, assim, eu não ouvi o que vocês estão falando, eu não deu para ouvir, está muito ruído para lá e para cá, mas tudo bem, eu só queria contribuir e mostrar para vocês, eu já mudei esse poema, eu percebi, na medida que eu lia, eu já mudei. É que hoje eu não estou numa circunstância realmente favorável para estar presente de corpo e alma.
Você já tinha prevenido, né? Já. Por causa da sua filha, aí o movimento, a dinâmica é outra, né? Ela hospeda compreensível. empregada, ela hospeda cachorro. Você, no celular, não, o celular sempre é mais restrito, né, Beth? É bem mais. É. Mas se Mas vocês gostarem, tá bom. Mas não diminui em nada. O quê? Não diminui em nada. Com certeza, não diminui nada a estética dos poemas. Aliás, acrescenta muito. Porque fica poema ao vivo, poesia ao vivo. Diretamente Aqui da casa das netas. carne, na carne, na privada, na pia, é isso aí. Ó, poesia no esgoto. Ou na chuva e na fazenda. Tá, gente, eu vou deixar vocês, eu vou cuidar da vida, que amanhã eu tenho que levantar muito cedo. E está muito tumultuado, mas eu amei ver vocês todos, viu? Eu ouvi todo mundo, ouvi, né? Ouviu? Ouvi. Beth, fica só um minutinho, eu vou fazer uma foto aqui. Uma foto. Atenção! Olha o passarinho. Joga aí para o grupo. Então, vamos lá, Glac. Glac estava assim. Eu falo, Eu vou ouvir. Você já conhece, Beth? Fica à vontade. E Dialogue, que é um pequeno poema, e eu ressaltei que o Antônio Mariano, que não ouviu ainda. Ele se chama, eu gosto dele também, chama-se Lua Amiga. Lua, ó Lua, apaga a luz, quero dormir. Há muito me afligem esses medos, esses nortes, essas sortes, essas mortes. Mortos-vivos se enroscam nos bancos, nos becos, nas praças, nos cantos. Lua, ó lua, vê se apaga esses gritos, lamentos, clamores, horrores. Lua, ó lua, vê se me apaga. Conheço, sim. Droga total. Maravilha, Glac. Maravilha. Pessoal, eu estou com um problema de saúde na família. A minha mãe está muito doente e amanhã, cedo, eu vou levá-la ao hospital para um tratamento, levá-la a um infectologista. Então, eu já me despeço aí com essa oitiva do poema de Glac. Eu me despeço de vocês e já me comprometo a voltar daqui a 15 dias. Deus quiser. Porque é um encontro maravilhoso, realmente, eu ouvir essas poéticas. Então, um beijo bem grande para vocês, tá bom? Um beijo. Vocês todos aí. Adriano, foi bom conhecê-lo e queremos você aqui conosco sempre. Prazer, maravilha. Tchau. Paraíba presente, mais uma vez. Boa saúde para sua mãe. Gente, eu também estou indo. Beijo, amei. Beijo, Beth. Beijão, gostei bastante. Até dia 10 de setembro. É isso aí, vamos lá. Vamos fazer uma boa farrinha juntos. Vamos roçar os umbigos todos lá. Beijo, tchau. Beijo, tchau. O aniversariante não virá. Não. Acho que ele não vai aparecer por aí hoje, não. Se tiver poema para ele, já põe na roda. Porque eu vou botar o poema na roda. Vou abrir aqui. O poema se chama Teu Aniversário, tá? Aí a gente manda um link para ele e dá como presente de aniversário. Olha, nós fizemos um sarau de aniversário para você. Isso. Manda o link. É claro que ele deve estar comemorando com a família, né? Então, eu achava pouco provável, né? Sempre quis fazer-te umas palavras nesta data, mas não palavra apenas jogadas ao vento. Talvez poema, desses que plante o homem que és e que a minha alma habita. Um telegrama, então, mais telegrama... Eita, peraí, eu me perdi aqui. Um telegrama, então. Mas telegrama é notícia.
não é palavra que arde, a não ser que construísse uma canoa e remasse para onde os telegramas estão chamando. Mas uma canoa não atravessa o coração, só o poema de Drummond. Não posso dar-te um presente embrulhado em papel colorido. Não posso, por uma incapacidade de juntar coisa e sentimento. Presente buscado em loja não serve para ti. Ouso dar-te o que distância alguma, ou sequer um gesto, permite significar, pois que a distância qualquer é reencontrar-se. O meu presente é o que sinto, palavra que atravessa o oceano. Pronto. Bacana, Ô, Dione, você já mandou para ele ou você ia apresentar aqui agora? Não, esse é um poema que eu fiz para meu companheiro, né? Ah, bom, você tinha feito para o Celso, ele não podia perder. Eu ia ler para ele, né, hoje. Mas você falou, então, só que eu estava aqui lembrando, enquanto você lia, eu estava pensando aqui no papel do telegrama, né? Você falou que não mandaria um telegrama, porque o telegrama é notícia. E interessante, né? Os telegramas traziam notícias e não eram normalmente as boas notícias, né? Porque o telegrama trazia aquela notícia que precisava ser dada de imediato, que normalmente não trazia a felicidade, né? É isso. E Drummond fala isso no poema, que é um poema bem bonito esse dele, né? Muito bem. Então, é isso. Eu queria dizer, Pedro, eu lembro que eu tinha falado aqui para trazer duas pessoas bem bacanas, que é o Eduardo Martins, que é de Pernambuco, e a mulher dele, que é Elizabeth, que é de Rondônia, né? E eles são dois professores da Universidade Federal de Rondônia e que fizeram um projeto, quer dizer, eles estão com um projeto que vai durar bastante tempo, é um projeto de pesquisa sobre poetas do Norte e Nordeste, poetas mulheres, né? Ele traz a questão do feminino na poesia dessas duas localidades. Por quê? Porque eles chegaram ao entendimento de que são duas, não só a mulher, mas como as regiões, ninguém conhece, né? Então, eles estão organizando antologias e, ao mesmo tempo, disponibilizando essa poesia para os alunos de mestrado deles, né? Para que possam fazer estudos sobre essa poesia. E é um projeto enorme, sabe? Incrível, né? E Eduardo Martins fez parte comigo no Recife dos poetas independentes, né? Do movimento de escritores independentes em Pernambuco. Eu no Recife, eles em Olinda, né? Então, e Eduardo era um dos, quer dizer, Eduardo era o organizador, né? Das coisas, né? Mas tinha Fátima Ferreira e tal, então ele começou a fazer, já está na fase de seminários, e ele está fazendo vários seminários com essas poetas que eles selecionaram. Eu sou uma delas, e a gente fez um seminário sobre a poesia de rua do Recife, né? Então, que pega a década de 80 e 90, então, que é também aquele período da abertura política, né? Uhum. Então, foi quando a gente começou a ir para a rua e tal, embora eu tenha um histórico de rua já na década de 70, né? Quando eu publiquei já meu primeiro livro, ainda jovem, bastante jovem, eu tinha 16 anos, em que eu saí viajando pelo interior porque eu precisava pagar a edição, né? Então, eu fui vendendo os livros, né? E em 3 meses eu vendi 1000 livros, rodando o Anel do Brejo, né? Que é uma região da Paraíba que pega um pouco o sertão, né? E aí eu fui para uma região onde é a região da minha família, minha mãe era de Patos e meu avô era de Santa Luzia. Né? Sim, é dessa andança que você conhece Antônio Mariano? Antônio Mariano? Não. Mariano eu conheci quando eu fui fazer um projeto chamado Cumplicidades,
era um projeto que, como a minha instituição, a Fundação Joaquim Nabuco, ela é Norte e Nordeste, né? Então, a gente fez um projeto que reunia 6 estados do Nordeste. Na época não incluía nem Bahia, nem Fortaleza, mas depois, na época, o Ciro Gomes era governador e ele questionou por que o Ceará não estava. Disse, não, pode entrar, não é nada contra. A gente pegou quem era mais próximo, né? E aí o Ceará entrou no projeto dessa forma, e depois entrou a Bahia, mas já no outro contexto, né? E nós pegamos os 6 estados do Nordeste e fomos e desenvolvendo um projeto com 18 cidades de Portugal. Foi uma coisa maluca, né? Primeiro eles vieram para cá, era uma proposta que vinha de um dramaturgo da Galícia, o Moncho Rodrigues, e aí ele trouxe a ideia para fazer conosco, e depois a gente fez... Aí, as prefeituras, né, em Portugal foram nos procurando, o que lá seria equivalente às nossas prefeituras. Então, a gente fez esse projeto lá, e era um projeto que era teatro, dança, música, literatura, artes plásticas, cinema e vídeo. Teve até arqueologia, né, porque a gente foi a uma região norte de Portugal, em que tinha um estudo grande de arqueologia e acabou incluindo, e como a nossa fundação incluía ciências também, antropologia e etc., aí fez uma reunião também com uma parte científica, né? Não só cultural. Mas, a partir desse projeto, nós fomos procurados pelo SESC daqui, SESC Pompeia, pelo Danilo, para fazer, porque teve uma repercussão bem grande, né? Porque teve muita notícia em Portugal. Eu tenho 2 brochuras desse tamanho, só de notícias em Portugal. Então, notícias e matérias, né? Teve muita matéria. E aí, Danilo, saiu uma nota, por acaso, na Folha de São Paulo, e aí o SESC perguntou, mas por que isso não acontece aqui, né? Bom, e aí a gente acabou fazendo um outro projeto, e a gente disse, olha, em São Paulo a gente não quer fazer o mesmo projeto, porque esse era um projeto que incluía a parte de cultura popular e tal, era contemporâneo, mas incluía uma parte de cultura popular, porque interessava Portugal, porque eles diziam que a gente tinha na cultura popular o que eles perderam, né? Então, nós levamos para fazer esse diálogo com o acervo popular deles que estavam no museu, não era mais cultura viva, né? Então, nós levamos a cultura viva, foi muito legal essa troca. E aí, com o Danilo, a gente disse, não interessa fazer a face popular, só interessa o contemporâneo. Então tá, então vamos fazer. Aí fizemos com o SESC Pompeia, durou bem um mês. Incluiu tudo, né, em menor proporção, evidentemente, porque era localizado, né, no SESC Pompeia, não era uma coisa disseminada como era o Cumplicidades. Então, fizemos isso, e depois disso é que nós fizemos... Portugal também estava com um projeto em artes cênicas, e aí já era com os países de língua africana, né, que eu acho que eu já falei um pouco sobre esse projeto. E aí fizemos esse terceiro projeto de intercâmbio, que aí já era com os 6 países de língua portuguesa na África, né? Então, aí, quando terminou, pronto, nós estávamos mortos, né? E depois de uma década, a gente disse, não quero mais fazer projeto de intercâmbio, estava todo mundo muito cansado, né? Porque no Brasil a gente fazia com o governo do estado e prefeituras, né? Dependendo o que implicava as capitais, eram sobretudo capitais, e quando a gente estava perto de finalizar as coisas, né? Do repasse dos recursos e tal, não sei o quê, aí chegava eleição
mudava tudo, sabe? Era um inferno. Aí você negociava um projeto para acontecer em 2 anos, porque era sempre, a gente ia a Portugal, a África e tal, e depois a África e Portugal vinham ao Brasil. Tinha essa troca, né? Os artistas iam, depois os artistas de lá vinham, né? Quando fazia a segunda parte, era muito complicado, né? Aí tudo que a gente tinha negociado, tinha que renegociar. Era muito cansativo isso. Então, aí, depois do terceiro projeto, que já ia quase 12 anos desses projetos de intercâmbio, aí a gente disse, não, tá bom, vamos fazer de outro jeito agora. Vamos fazer intercâmbio, mas não nesse volume, né? Porque só dá para fazer se o dinheiro entrar antes, né? Mas você entra, aí daqui a pouco o governo federal contingencia, né? A gente preferia até não receber o dinheiro, porque depois, quando contingenciava, a gente ficava com o dinheiro dos outros emperrado, né, ali. Então, foi isso. Foi aí que eu conheci o Mariano, quando a gente fez o projeto com o SESC Pompeia, que a gente fez, eu vou pegar aqui para vocês verem rapidamente. O Pedro, Tadeu e Clark, a Dione vai mostrar o projeto aí, depois eu preciso me retirar, porque hoje eu estou na universidade e aqui já venceu o meu prazo também, tá? Então, vou me despedindo já de vocês com muita honra e muita glória. Foi muito legal, o encontro de hoje foi muito gostoso. Tivemos poucos aqui, mas muito gostoso mesmo. Sim, Dione, só uma pergunta. Quer dizer, você andou muito para conhecer o Antônio Mariano, né? Precisou ir na África. Tem até um texto de Danilo aqui. Caraca! Deu um rolê para conhecer o Mariano. Deu um rolê para conhecer o cara, hein? Baita rolê, hein? Ela não está ouvindo. Hein, Dione? Esse projeto gráfico... Antes, você está nos ouvindo, Dione? Estava, não. Então, agora, você está nos ouvindo? Estou. Então, espera aí, que a gente tem uma observação elementar para falar. Diga. Como é que é mesmo, Tadeu? Deu um baita rolê para conhecer o Mariano, hein, Dione? Meu Deus, mulher de Deus! Já foi na África, voltou, voltou. Ai, aí lá que aconteceu em São Paulo, SESC Pompeia, que ela conhece o cara. Certo, tá bem. Esse projeto do SESC Pompeia foi quando, Dione? Esse aqui... Não me lembro. Era 97, eu acho que era 97, 98, por aí. Nem era ocupado o SESC todo, né? A fábrica toda, o auditório, o espaço de convivência. Esse é um projeto do DJ Dolores, lembram dele? Quando ele ainda era designer. Maravilha. Ele já estava migrando para ser... Como é? Trabalhar com música. Ele já estava migrando, mas ainda era só... Ainda trabalhava muito com... E aqui, a gente... Isso é um catálogo, isso é um livro maravilhoso. Uhum. Tem. E aí a gente fez uma brincadeira, ó. Que entra a parte de arte cênica também, mas tem uma parte... Aí a gente fez a antologia de poesia aqui. Porque a gente, no SESC, eu vi que não adiantava você... levar ali, fazer palestra, conferência, não sei o que e tal. Ó, Otto aqui. Otto ainda era um menino aqui. Otto veio. Então, só veio gente jovem, top, né, que estava produzindo na época. Muita gente apareceu aqui, nesse projeto. Otto, deixa eu ver, cadê o... Show do Otto.
O show do Otto uma vez foi uma das maiores catarses assim, que eu tive corporal. Sou travado, né, para dança. Foi, né? E um show do Otto aqui em São Carlos, no Parque do Bicão, Festival Contato. É um festival tradicional aqui. E eu estava numa época ouvindo muito o disco dele, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. E ele veio apresentar, assim... Nossa, eu aguardo o retorno do Otto, sabe assim? Aqui é a capa de abertura, né? Da antologia de poesia que tem aqui. Então, a gente jogou os livros dos autores aqui, as capas, né? Como abertura. E aí, depois, a gente entrou com os fragmentos, né? E aí a gente jogou fragmentos de poesia. E aí, o que é que a gente fez no SESC? A gente fez o poema só nas paredes. Projeção, né? E aí entrava um poema e saía outro, entrava um poema, aí você passava por dentro e o poema estava no seu corpo e tal. Tinha uma brincadeira muito legal de projeção. E aí Aí ele fez todo esse trabalho muito, muito bacana de... Tá vendo? Viva o SESC, que continua tendo um orçamento maior que o Ministério da Cultura. Né? Mas o SESC não aproveitou esse lindo projeto que foi feito. Não aproveitou. Ninguém ficou sabendo. Só saiu uma notinha no Estadão, uma notinha na Folha de São Paulo. Não teve uma entrevista com a quantidade de músicos jovens e gente top, sabe? Tinha muita gente do Mangue Beat, né? Não aproveitou nada. As exposições de gente indo para a Alemanha, para a França, para não sei o quê e tal, gente despontando, não aproveitou nada, não saiu nada nos jornais. Foi um fiasco isso, sabe? Foi um fiasco. Foi uma o que pena, funcionou né? é porque o SESC tem um público natural, cativo, né? Mas onde a gente procurou, onde se divulgava, não tinha, sabe? Eu fiquei assim, pasma, sabe? Como é que a pessoa pede para fazer o projeto, a gente faz o projeto, passando 6 meses trabalhando nesse projeto para chegar a isso. Ninguém fica sabendo. Então, aí fez o quê? Né? Era para a gente fazer, para enterrar. Aí a gente tinha vindo, né, de uma temporada em Portugal, foi um sucesso absoluto, sabe? Para não nos estendermos mais além da conta, eu sempre acho, e aí falo como gestor cultural, sempre tem várias linguagens, mas tem as variantes de gestão. Quem é que estava à frente da gestão, quem é que não estava, quem é que faz isso, o que era o Nordeste para os... Mas tudo foi negociado direto com o Danilo, entendeu? Foi tudo com ele. Prova contundente de que errar é humano. Pode ser, né? Enfim, eu lembro que foi uma época efervescente do SESC Pompeia, nos anos 90. Que era com Mariana Bate-Paulo, que era professora muito bacana, tinha Tadeu Jango, tinha uma mídia, o Joaquim pode falar disso com propriedade. Não, tem uma questão também, que eu acho que o SESC ele trabalha muito dentro de uma divulgação mais orgânica mesmo, né? Acho que eu não chego a fazer assim. Às vezes erra, né? Às vezes erra, exatamente. Gente, mas eu, por uma questão de necessidade de desocupação de espaço, eu preciso picar a mula agora, que eu estou na universidade, e vou me despedir. Desocupação do espaço é ótimo. Eu vou me despedir de vocês com um grande beijo. Beijo, Joaquim. Beijo, Joaquim. Tchau. Bye. Tchau, querido. Tchau. Eu acho que o Glac, você recebeu o convite para o aniversário de amanhã? Amanhã, né? Quer aparecer?
Tem festinha particular aí entre vocês? Vai. Olha O meu irmão está nos convidando para um aniversário amanhã em Belo Horizonte, mas eu não vai dar para mim. nada como ser O Belzonte. Glac vai ali representando, é? Não, mas eu Vai me representar lá. Ô, Glac, vai lá por mim e dá um abraço nele, vai. Vai lá. Depois me conta, tá bom? Beijo. Beijo, Beijo, Joaquim. Tchau, Joaquim. Quem mais pediu que precisa sair? Foi você? Claque. Eu preciso também sair. Acho que eu vou Aliás, eu também. acho que a gente também pode sair. Olha, hoje deu 2 horas de conversa, já quase que, puxa, editada. Eu acho que a gente está pegando um ritmo bacana, que tem conversa, tem poesia no meio, percebi que ninguém projetou nada hoje na tela, né? Só ler. Isso dá mais ritmo, né, Dá uma Pedro? outra dinâmica, né? Dá uma outra dinâmica. Porque eu acho que até é melhor, eu acho que fica mais dinâmico. E quem E quiser foi ler legal poema, hoje posta isso, lá né? no grupo, né? Posta no grupo, aí quem quiser. A gente poderia provocar para o próximo a gente dar um assunto, né? Sim. Mas hoje fluiu naturalmente esse assunto né, Foi. É Muito por isso legal. que eu pensei nisso, né? É verdade. Tendo tempo hábil, podendo, né, editar isso, a gente tem materiais riquíssimos. Tudo material para posteridade, né? Isso vai Porque tem backstage, tem ficar. depoimentos, tem poesias, tem... Quando morrer o primeiro, a gente faz a homenagem. Putz, isso é muito cruel, Tadeu. Vai capaz, né, Manu? Não, vamos fazer as homenagens em vida, então. Bom, a gente abre uma noite aí. Bom, o sarau de hoje é em homenagem a todos. Isso. Vida. Não é? Isso. Tá bom, então. Tá bom. Agora Então, tem a outra parte 2 aí. Beijinho. Vocês desligam, eu vou copiar, Tchau pra vocês. copiar essa gravação, vou passar para o servidor. Vamos lá. Fica mais um arquivo para a posteridade. Perfeito, Tadeu. Tá Abraço, bom, Pedro. Até mais. Beijo. Corta um negócio aí de Danilo, né? Que não interessa a ninguém. Isso é uma... Não, então, não. pessoal, A nossa turma é amigo de todo mundo. Tchau, beijão. Tchau, beijo. Tchau.